a história do teatro a 100 mil por hora. O teatro nasceu em abril de 1564, morreu em abril de 1616. Dramática, plástica, plânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. O diretor de teatro búlgaro Asen Labreda, Ognian Stenko Mikhailo Eugênio Vladislav Zdravko Asen Labreda, é conhecido pelos espetáculos de teatro e ópera que dirigiu em diferentes teatros europeus. Foi de Asen Labreda a afirmação de que o teatro nasceu em 1564 e morreu em 1616, no mês de abril, respondendo a nosso pedido para contar a história do teatro em pouquíssimas palavras, a 100 mil por hora. Era uma época perigosa de assassinatos de reis, de intrigas de famílias, de envenenamentos. Por isso, adotou o pseudônimo de William Shakespeare. Durante 56 anos, ele teve uma vida formidável, em que, falando de seu tempo, falou de todos os tempos, em que, falando de alguns homens, falou de todos os homens, em que falou de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todas as possibilidades de ações. Um dia, em abril de 1616, numa pequena cidade da Inglaterra, ele morreu. Mas não termina aí essa história emocionante. Por exemplo, a versão do francês Jacques Livchino, criador do grupo francês de teatro L'Unité. Eu me comunico com ele através do FaceTime do meu iPad patafísico. Quand on fait du théâtre, à chaque pièce, on doit se demander, mais c'est quoi le théâtre? À chaque nouvelle pièce, on réfléchit toujours à, mais c'est quoi le théâtre? À quoi ça sert? Et comment c'est fait et d'où ça vient? À chaque pièce, on se pose la question, on se demande dans quelle tradition on travaille, d'où on tire nos idées, etc. Et puis là, j'étais dans un lycée, c'est-à-dire je donnais des cours pour les élèves et je voyais que ça servait à rien de leur raconter l'histoire du théâtre, qu'il fallait que je la raconte en théâtre. Et en fait, en me disant que j'allais raconter l'histoire du théâtre, j'ai remarqué que moi-même, je ne la connaissais pas, que moi-même, je ne savais pas comment était né le théâtre. Et ça m'a beaucoup intéressé de travailler, de voir comment le théâtre était né avec Dionysos dans une fête en Grèce, avec de la nourriture, etc. Et puis tout en faisant la pièce, on réfléchissait avec les comédiens sur pourquoi le théâtre avait dévié en quelque sorte pour nous. C'est-à-dire que dans notre pays, 90% des gens ne sont pas touchés par le théâtre. Et on avait envie de rappeler que le théâtre était né populaire et qu'il était resté populaire pendant près de 2000 ans. Et qu'il y a seulement depuis 400 années que le théâtre s'est enfermé et est destiné maintenant à la catégorie la plus cultivée de la population. Alors que nous, on pense que le théâtre doit toucher l'élite de la sensibilité, c'est-à-dire les gens sensibles qui peuvent être des gens populaires, qui peuvent être des femmes qui travaillent dans les supermarchés ou qui peuvent être des ouvriers, etc. Et que le théâtre ne s'adresse pas seulement aux gens cultivés, ne s'adresse pas seulement aux professeurs, etc. Voilà un peu pourquoi on a fait cette pièce, qui était en même temps pour nous une manière de réfléchir au théâtre, parce que par moments on se demande si le théâtre il n'est pas en panne. On se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que le théâtre n'est plus assez percutant. Et ça nous a fait du bien aussi de transmettre à beaucoup de personnes, puisqu'on a joué la pièce déjà plus de 250 fois. Vamos conhecer mais de perto a versão desse francês, conversando com o encenador brasileiro Moacir Chaves.
Com uma carreira de espetáculos premiados, especialmente a partir de Bugiaria, ele criou a companhia Alfândega 88. Com ela, ele fez notáveis ocupações de salas de teatro do Rio, como o Teatro Serrador. Montou muitos espetáculos com textos de Shakespeare, de Brecht. Ganhou prêmios e é também professor da Unirio e uma liderança nas manifestações em defesa do teatro carioca. O seu espetáculo mais recente é 2.500 por hora. A história do teatro a 2.500 por hora. Vou ligar para ele. Moacir, você fez esse ano uma peça sobre a história do teatro. Sim, 2.500 por hora. Foi um espetáculo que eu e a Mônica vimos em Avignon, quando o Daniel estava na barriga da Mônica. O Daniel agora já tem 17, vai fazer 18 no final do ano, né? Enfim, a Mônica ficou o tempo inteiro insistindo, esse tempo inteiro ela falava, de vez em quando ela falava, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu achava difícil, né? Achava difícil, mas faria com o maior prazer. E aí ela virou e falou assim, mas se eu fizer o projeto, você dirige? Eu falei, claro que eu dirijo, óbvio, né? Então o projeto, quer dizer, apesar de ser de vocês dois, de você e da Mônica Biel, sua mulher, e atriz. Então, apesar de ser um projeto dos dois, que vocês dois viram e se empolgaram, quer dizer, a realização dele é quase uma iniciativa da Mônica, não é? Quase não. É uma iniciativa da Não, Mônica. Totalmente, é um trabalho árduo dela, desde o princípio, porque ela fez a tradução, ela fez a adaptação. Essa adaptação, ela praticamente não foi mexida nos ensaios. Eu dei uma sugestão, acho que duas sugestões. Uma é trocar o Ionesco por Beckett, porque eu gosto mais do Beckett. E a outra, acho que foi botar o prólogo no céu, do Fausto, né? E também a gente trocou a cena do Brecht. O Brecht é um autor maravilhoso, aberto, livre, né? Ele fica expondo problemas e não fica dando soluções, na verdade, né? A peça do Brecht que a gente pegou, Alma Boa de Sete Som, é muito isso, né? Assim, que mundo é esse em que uma pessoa boa não pode viver, não pode ser boa? Que é o mundo capitalista. Se você for uma boa pessoa, você não é um bom capitalista. Necessariamente você irá falir, né? Você tem que ser mau. Você não pode ter um olhar para o outro, não pode ser generoso, não pode ser altruísta. Não, você tem que vencer o outro. De preferência, eliminar a sua concorrência. Né? Que se isso vai levar à morte, ao suicídio, isso é um efeito colateral que você não tem nada a ver com isso. Pouco né? importante. Isso não... Pouco importante. O que importa é que você vença. Né? Isso. Né? A gente deve responder com o Machado, né? O vencedor às batatas. A vida não é uma disputa. A gente não entra na vida para ver quem ganha e quem perde, né? A gente já perdeu, todo mundo já nasceu sabendo que vai morrer. Muito cedo a gente sabe que vai morrer. Ou a gente frui a vida, ou a vida não é nada. Se você acha que você vai entrar na vida e vai ganhar alguma coisa, quando você ganhar, você vai ver o vazio, né? Você vai ver o nada. Né? Não tem nenhum sentido isso, né? E eu acho que a arte é o lugar em que esse pensamento capitalista e corporativo não vinga, porque a arte é um somatório de esforço, né? Que o teatro, então. Aliás, o teatro, quer dizer, com o grande desenvolvimento do capitalismo, o teatro se mostra um produto inviável. Anacrônico, né? É uma equação que não se resolve no modelo capitalista. Quando eu fiz dirigi o Dom Juan, era a produção do Edson Celulari, né? E que botou dinheiro do bolso dele, totalmente do bolso dele, foi o maior barato, né? E ele fazia por amor, por desejo, por necessidade, porque aquilo não ia voltar o que ele investiu, né? Eu poderia até voltar, mas ele ia ganhar tão pouquinho, né? E aí quando a produção estava com problema de fluxo de caixa, o que quer dizer, quando o Edson estava duro, né? Porque ele que bancava a produção, a gente deixava de ensaiar uns 2 ou 3 dias, porque ele ia fazer um desfile ou um baile de debutante ou alguma coisa assim, para poder jogar o dinheiro para o teatro, né? Porque essa equação do tempo do sujeito e do que esse tempo rende, no teatro não dá certo nem quando é um sucesso, extraordinário. Portanto, ou ele é importante, a sociedade entende que ele é importante, ou não vai ser o mundo capitalista que vai dizer. Né? E é por isso que talvez a forma de ocupação dos teatros, a nova forma de ocupação dos teatros do município esteja errada. Porque para você entrar agora, a tua empresa tem que ter um capital de giro altíssimo.
e eles chamam de residência artística. Né? Como assim residência artística se a tua empresa tem que ter um capital de giro tão alto? Interessam as pessoas e as ideias que as pessoas podem trazer e a trajetória dessas pessoas ou a qualidade daquela empresa? Né? É uma licitação cínica, né? Porque eles estão excluindo aqueles que fizeram e que podem fazer e que têm o saber específico para esse tipo de coisa. Essa é uma discussão interessante para a gente pensar. Né? Eu não sei se isso é feito, se isso tem um pensamento maquiavélico ou isso é só um erro. Um erro brutal. Por que esse CBB é sensacional? Porque é baratíssimo e porque é constante. É uma oferta constante de teatro, às vezes bom, às vezes excelente, às vezes fraco, porque assim é a vida, mas uma oferta constante e baratíssima. Com divulgação, com segurança naquele nicho. Né? Isso é sensacional. Ou o Sesc lá em Copacabana. É isso que a gente tem que pensar. Não adianta tentar fazer esse troço um produto comercial e capitalista, porque não é. É um produto para a cidade, para a cidadania. Ou a gente pensa o teatro dessa maneira, ou esquece o teatro. Vamos fazer televisão, vamos fazer esse cinema que é feito aí, vamos fazer isso, né? Teve uma vez um ator muito bom, muita gente boa, inclusive, que ele viu um Tchekhov e falou assim, eu não sei por que ainda fazem Tchekhov. Talvez ele tenha razão. Né? Ele não sabe nada do Tchekhov, ele não entende como aquilo é bonito, como aquilo é profundo, como aquilo é interessante, como aquilo ilumina a vida da gente. Infelizmente, ele não entende. Mas talvez ele tenha razão, vamos fazer essa coisa de entretenimento, vamos vender cerveja, né? Como se a vida fosse isso, né? Vamos nos divertir dessa maneira. Né? O Brecht, nosso amigo, né? Ele dizia o tempo inteiro, teatro é divertimento, né? Mas pensar é divertido. Entender a vida é divertido. Eu me lembro das minhas aulas, assim, garotinho, cursando Unirio, fazendo aula com Ronaldo Brito. Ele dava aula, Estética 1 era Platão e Aristóteles. Eu andava na rua, olhando o muro de maneira diferente. Eu me lembro de olhar aquele muro da UFRJ, ali do campus da Praia Vermelha, indo em direção ao Unirio, e eu morava ali pertinho, e a pé, olhava aquele muro e pensava assim, esse muro não é o que eu achava que ele fosse. E isso era divertidíssimo, é como se eu levitasse no caminho até a universidade. Isso é puro prazer, isso é deleite, né? Entender a vida, pensar as relações. Isso é um barato, isso não é raivoso, né? Enfim. Você sabe que nos Estados Unidos, eu estou falando no país do lucro, no país capitalista 1. Nos Estados Unidos, quase a totalidade do teatro se chama teatro profissional sem fins lucrativos. O lucro, ele existe na Broadway. E a Broadway não quer um tostão do Estado, nem de ninguém. Mas os outros grupos, as companhias, o teatro do país inteiro chamam, eles têm até uma associação disso, uma associação que junta esses grupos todos, se imaginar, chama Teatro Profissional Sem Fins Lucrativos. Esse é o raciocínio americano, não é o raciocínio cubano. É isso mesmo. Nós vivemos um absurdo, né, Derbal? Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Por que esse absurdo não muda, a gente pode conversar. Mas não faz sentido uma produção ganhar 12 milhões, se pagar de cabo a rabo e cobrar um ingresso extravagante. Que diabo é isso? Qual o sentido disso? Se você quer fazer um empreendimento teatral e quer lucrar com ele, Deus te ajude, porque isso vai fazer bem a todo o teatro. Agora, o que acontece? São milhões de reais de dinheiro público. Como assim? Se você pega uma produção dessa, você mantém uma companhia durante 2 anos inteiros. Você mantém 30 atores empregados, ganhando um salário razoável. Se não no Rio de Janeiro, faça no interior. Pega esse dinheiro público, sociedade brasileira, e monte núcleos de teatro em cidades que sejam mais baratas do que Rio e São Paulo. Eu dei uma vez um curso levado pela Funarte em Sobral e no Rio Branco. O que tinha de ator bom lá? E os caras vivem daquilo, não sei como, mas a vida deles é fazer teatro. Eu sei, eles têm um outro emprego. Eu vi cada coisa, cada gente boa que dá... Assim, por que não se faz um núcleo aqui? E aí sim,
bota esse troço em contato com o mundo, porque não é para fazer o teatro regional de Sobral ou do Rio Branco, é para fazer um teatro do mundo. E para fazer um teatro do mundo, você tem que estar em contato com o mundo. E hoje é até mais fácil, né, Derbal? Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Teve um tempo na história do teatro que o melhor teatro estava ligado a um centro adiantado que fosse culturalmente rico, economicamente rico, para ter salas de teatro nesse lugar, também um saber e tal que não existia. Hoje em dia, você tem acesso ao saber muito maior em toda parte e o teatro, por outro lado, deixou de ter um tipo de dependência econômica que teve nesse tempo. Não precisa dessa sala super equipada, não precisa nada, né? Você, se quiser fazer um teatro legal em Sobral, você arranja um lugar, um galpão e faz. O que precisa é que as pessoas ganhem para fazer. É isso mesmo. Eu tive uma ideia de fundar um grupo para fazer uma sede. E juntei pessoas e disse assim, a gente vai doar parte de todo o salário que a gente ganhar, ou a integralidade do salário, e vamos comprar um espaço. A gente juntou uns 100 e poucos mil reais. Aí, para comprar uma sede. Aí surgiu o FAT seguinte, o fomento seguinte. Aí, nesse fomento, tinha uma coisa de apoio a grupo e companhia. A residência artística, não me lembro que não, eu acho que era apoio a grupo e companhia. E eu falei assim, nós vamos botar nesse item. A gente não vai ganhar, porque o nosso grupo tem 2 anos. Mas nós vamos apontar para isso que importa. Só que o nosso projeto era sensacional, porque incluía a reabertura do Teatro Serrador, que estava fechado há 4 anos e que, a rigor, estava fora do circuito há muito mais tempo, né? Eu, por exemplo, vou muito ao teatro e nunca tinha visto uma peça no Teatro Serrador. E eu entrei em contato com a Brigitte Blair, que topou, né? E a gente fez esse projeto e a gente ganhou esse projeto. A gente ganhou 800 mil reais para fazer esse negócio. De aluguel, a gente pagava 25 mil por mês. Botando... Não sobrava um tostão para nada. Cada pessoa envolvida ganhava 2 mil reais por mês. 2 mil reais. E a gente pagava aluguel como? Oficialmente, cada um ganhava 4 mil. O cara recebia 4 mil, pagava os impostos e nos devolvia a diferença. Com esse dinheiro a gente pagava. Quer dizer, nós pagávamos o aluguel do nosso salário. Nosso salário era de 4 mil brutos, na verdade era de 2 mil líquidos, e o meu salário era de 2 mil reais, o salário de cada ator, 2 mil reais, o salário dos nossos técnicos era de 2 mil reais. Se eu não me engano, eram 13 ou 15 pessoas contratadas. Contratados não é o termo, né? Aderbal, uma vez na fila do banco, um ator da companhia ouviu o seguinte comentário: Moacir se deu muito bem, ganhou um projeto de 800 mil reais. Pô, a ideia dele, já ganhou 10% de captação, já ganhou 80%. Quanto é que ele vai ganhar por mês para gerenciar um negócio desse? Pô, vai ganhar 15, 20 mil por mês, né? Pô, o cara, 15, 20 mil por mês, vezes 12, né? 200 mil, mais 80, o cara de um projeto de 800 ganhou 280. Quanto eu ganhei? Eu ganhei menos não sei quanto, porque todo aquele dinheiro que a gente tinha juntado, 100 e tantos mil, a gente gastou na reforma do teatro, integralmente. E todo o pepino que dava, a gente dividia entre nós. E aí, no ano seguinte, a gente ganhou novamente, aí piorou muito, porque de 800 passou para 600, já quase não dava. E aí, no terceiro ano, baixou para 400, eu falei, não vou ficar aqui de jeito nenhum, eu não sou maluco, né? Isso não faz sentido, eu sou maluco até certo ponto, porque isso é maluquice. Né? Eu botei em risco não, sabia que a gente ia perder aqueles 100 e tantos mil, sabia que eu ia ficar sem ganhar, sabia que no frigir dos ovos eu não ia ganhar nada. E aí o que acontece? No próximo FAT, no próximo fomento, não vamos dar para esse cara nem para esse grupo. Eles já ganharam tantas vezes, ganharam 3 vezes, 2 vezes seguidas no Teatro Serrador, né? E aí agora a gente não ganhou. E aí agora como é que a gente vai fazer? Vamos nos reunir, começar a ensaiar, vamos ver o que a gente vai fazer na marra, né? Mas é porque essa ideia de que você está se dando bem. E você não está se dando bem, você está pensando em prol da cidade. E eu ouso dizer que 95% das pessoas que fazem teatro estão pensando dessa maneira. E tem uma característica curiosa também aí, do ponto de vista artístico, que é uma participação mais ativa do público. O público no teatro
pode se divertir mais do que na televisão e do que no cinema. Porque no teatro o espetáculo é feito na imaginação do espectador. Por exemplo, pegando o seu espetáculo 2.500 por hora. No momento, você estava na Grécia, fazendo uma cena de uma tragédia. No outro momento, você, enfim, estava fazendo uma cena de um Tchekhov na Rússia. E outra coisa que o teatro tem é que ele fala todas as línguas na língua em que você está. Os caras estão falando russo, mas estão falando russo em português, porque não estariam fazendo russo com legenda, né? E grego em português. Mas assim, então se resolve, se dá, quer dizer, o espetáculo é feito para a imaginação do espectador. Então, todos os espectadores que descobrem isso, e todos que vão ao teatro, quase todos que vão descobrem a fruição disso. E oferecer essa arte é sensacional, porque o cinema nem a televisão substituem. Ele é outro tipo de diversão, não é isso? Mas assim, a gente faz para o outro, mas a gente faz por prazer, né? Assim, eu tive hoje com a Isabel, né, do vôlei, a Isabel Salgado, né? E aí a Isabel, ela vai dar uma palestra sobre a vida dela, né? Aí ela passou o texto comigo hoje, né? E a Isabel é maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. E aí ela vai narrando assim, por que ela foi jogar vôlei? Porque ela amava jogar vôlei. Agora, jogar vôlei era uma irresponsabilidade absoluta, porque não tinha nenhum profissionalismo, não havia nenhuma possibilidade de você viver de vôlei quando ela começou a jogar vôlei. E ela virava para as irmãs e dizia assim, estudem, porque eu vou jogar vôlei. O que é muito maluco, né? O que leva alguém ao jogo? Ela quer jogar aquilo e ela tinha um prazer enorme em treinar, repetir, que não é o prazer de vencer, é o prazer de se preparar para poder enfrentar em igualdade de condição um adversário, né? Que não é um oponente, é um companheiro, né? Porque se você não tiver quem jogue com você, você não joga, e se você não jogar, você não se realiza. O Vasco e o Flamengo não são coisas antagônicas, são a mesma coisa. O Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tem coisa mais triste do que o América, né? Que quase acabou, quase que acaba, né? A minha maior tristeza em futebol, sabe qual foi? Fluminense na terceira divisão. Porque imagina não ter mais Fla-Flu. Fla-Flu é a alegria da minha alma, aquelas cores juntas combinam, não é? Pô, eu odeio o Fluminense, como é que eu posso odiar o Fluminense? Agora, eu sou Flamengo, quando o Flamengo perde eu fico arrasado. Mas se não existir os outros, né? Eu acho que isso E isso tem a ver com o teatro nesse sentido, que a gente faz isso por prazer. Nós somos uma espécie gregária. Nós só sobrevivemos por causa disso. Não adianta a ideologia de que você tem que ser o melhor, de que você tem que vencer. Não foi isso que nos fez sobreviver. Foi o gregarismo. Nós sempre fomos muito fracos em comparação com as forças externas. O que nos fez sobreviver foi o teatro. Foi se juntar, foi estar junto, foi pensar estratégias, em conjunto. Individualmente, todo mundo vai sucumbir muito rapidamente. E o nosso mundo vai sucumbir muito rapidamente se essa ideologia egoísta, do cada um por si, do individualista, do vencer, né? Simplesmente derrotar o outro, né? Ganhar, né? O fracassado, né? O fracassado. Pô, meu irmão, fracassado. Passa 100 anos e olha quem fracassou e vê qual é a diferença. Né? Olha para 100 anos atrás. Você sabe o nome do teu tataravô? Ninguém sabe o nome do tataravô. E ele se achava o máximo vencedor do mundo. E não sobrou dele a memória do nome. Né? E você vai falar em sucesso e fracasso. É isso mesmo. Você conclui bem, quer dizer, essa história do teatro, porque é a história do mundo. É isso mesmo. Dura. Assim, e essa companhia de teatro... Da nossa espécie, né? Da nossa espécie, é uma companhia. Nós somos um grupo de teatro chamado Os Humanos. É isso mesmo. Está aí batalhando e teve uns bons momentos e boas temporadas na medida em que estava junto. Os bons e os maus momentos do teatro são os bons e os maus momentos do mundo. E a questão é, ou a gente olha para a gente
ou a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente não olhar para a forma de relação humana que deu origem a esse país, assim, 4/5 desse país foi feito na base desse tipo de relação humana. É normal que a gente ainda tenha uma das maiores desigualdades do mundo. É normal que a gente ainda olhe para uma parte da população como coisa descartável e desprezível. Isso é uma coisa terrível, mas é isso que nós fazemos, né? É isso que nós fazemos, infelizmente, na política, ainda hoje. E cada vez quando tem Um passo em outro sentido. Adiante, aí quer voltar Exatamente, dois. quer voltar porque... Quando você sente que Exatamente. com dificuldade se deu um Exatamente. passo, quer voltar dois atrás. Exatamente. Depois de abril de 1616, o teatro teve e tem muitos renascimentos. Alguns artistas, como Bertolt Brecht, como o louco Antonin Artaud, como Zé Celso, como Amir Haddad, como Meyerhold, como Eugênio Barba, como Nelson Rodrigues, como especialmente muitos atores e atrizes, autores e encenadores, têm alargado, explorado mais e mais a poética da cena e se aproximado de William Shakespeare. Vale dizer, eles dão novas vidas ao teatro.